Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Aqui quem fala é a Cíntia Moreira e hoje estou aqui com mais um devocional no canal para trazer uma palavra do Senhor para sua meditação, para abençoar seu dia, para juntos orarmos, meditarmos na palavra do Senhor, buscar a orientação dele para nossa vida. Eu te convido a ficar até o final desse vídeo, que hoje vamos meditar no Evangelho de Mateus, capítulo 14, nos versículos 28 e 29. Então, eu te convido a pegar a sua Bíblia, para juntos meditarmos nesse versículo, que nos diz assim a palavra do Senhor. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Amém. Antes de iniciarmos a nossa reflexão de hoje, com base nesse versículo, eu peço que você que acabou de conhecer o canal, que ainda não é inscrito, já vai se inscrevendo e ativando as notificações, porque todo dia tem devocional aqui no canal às 6 da manhã. Então é o nosso momento com Deus, de oração, meditação na palavra, reflexão, e você é convidado especial para participar juntamente comigo desse momento com Deus, tá bom? Então vamos à nossa reflexão do texto que nós lemos, Mateus 14, versículos 28 e 29. O que eu quero dizer para você hoje, meu irmão, minha irmã, é que se você já tentou fazer algo para Deus e falhou, eu quero te dizer uma coisa. Obrigado por tentar. Sabe por quê? Porque o fracasso na nossa vida, ou em algo que nós fazemos, não é algo sempre ruim. Sabe por quê? Porque o fracasso precede o sucesso. Muitas vezes o fracasso na nossa vida, ele nos ensina a como chegar ao sucesso. Porque podemos aprender com os nossos erros. E talvez, como se diz no início, você não vai conseguir, mas tente outra vez. Se não conseguir, tente novamente. Eu vou te mostrar isso de uma forma, de acordo com o versículo que nós lemos aqui. Nós percebemos de acordo com a história de Pedro aqui, quando ele andou sobre as águas. Muitas vezes, é aprendendo o que não pode fazer que aprendemos a como sermos melhor no futuro. E em Mateus 14, que é aqui onde nós lemos, encontramos a história de um fracasso, talvez um dos maiores fracassos de todos os tempos na Bíblia. Mas o fato é que a Bíblia nos diz que Pedro saiu do barco, ou seja, ele saiu do barco e andou sobre as águas para ir na direção de Jesus. Esse foi um grande momento. Então nós percebemos que o que quer que tenha vindo depois disso, não pode desfazer isso. Isso foi um grande momento. Porque nós podemos encontrar muitas falhas em Pedro, mas ninguém mais saiu do barco, ninguém tentou fazer o que Pedro fez. Pedro saiu do barco, ele teve uma atitude de fé e coragem. Ele saiu do barco para andar na direção de Jesus. Então, muitas vezes, é muito fácil criticar as pessoas que estão tentando fazer a diferença, tentando ser alguém melhor, mas nós temos que nos perguntar para nós mesmos, o que nós temos feito de diferente ultimamente? Quais atitudes nós temos feito para ser alguém melhor, para fazer a vontade do Senhor na nossa vida? Eu corri algum risco para o reino de Deus? Ou eu prefiro ficar aqui acomodado, porque se eu ficar aqui acomodado eu não vou falhar? Talvez o que as pessoas vão dizer de mim se eu falhar? Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você nesse devocional hoje, dê um passo de fé. Dê um passo de fé, assim como Pedro deu. Um passo de fé vai mudar muito na sua vida. Porque Pedro, ele deu esse passo de fé. Que você possa dar esse passo de fé também. Pedro andou sobre as águas porque ele teve fé no Senhor. E nós percebemos que quando ele saiu do barco, somente ele saiu do barco. Somente ele teve essa atitude de sair do barco. Nós percebemos que tudo estava indo bem. Estava caminhando sobre as águas, seus olhos estavam para o Senhor Jesus. Mas o que aconteceu para Pedro falhar? Ele olhou para o contexto da situação. Ele olhou para as ondas fortes. Meu Deus, eu estou no meio do mar. O que eu estou fazendo aqui?
eu vou afundar, eu não vou conseguir chegar para Jesus, eu não deveria ter saído daquele barco. Meus amigos, os outros discípulos estão tudo lá no barco e eu saí desse barco, o que é que eu estou fazendo na minha vida? Talvez ele esteja pensado assim, na nossa linguagem, para a gente entender melhor. Mas o que eu quero dizer para você, faça como Pedro, dê um passo de fé. Só que percebemos que o erro de Pedro foi quando ele tirou os olhos de Jesus. Porque quando ele reparou no vento, quando ele reparou que estava andando sobre as águas, o medo tomou conta do coração dele. E nós percebemos que o medo atrapalha a fé. Porque medo e fé não andam juntos. Eu já até trouxe um devocional sobre isso aqui no canal. Medo e fé não se misturam. São distintos, são opostos. Não são iguais. E muitas vezes é um medo que faz com que nós falhamos. Medo de tentar e errar. Não tenha medo, meu irmão, minha irmã. Busque ter atitude de fé e coragem. Porque se você permanecer com os seus olhos fixos no Senhor Jesus, você não vai errar. Mas se você errar, não se preocupe. Continue tentando. Porque para chegar à perfeição na nossa vida, em tudo na nossa vida, tanto no contexto cristão, quanto nas atitudes da nossa vida, como no nosso trabalho, quando estamos estudando, quando nós erramos, nós não percebemos o erro, até mesmo vamos usar o contexto de uma atividade. Quando a gente está fazendo uma atividade, erramos a questão. Então, o que acontece? Nossa, eu errei essa questão. O que você vai ter que fazer? Estudar mais, porque se você errou, é porque se você não gravou aquele conteúdo, não estudou. Então, isso é da mesma forma na nossa vida. Se aplica. Nós devemos buscar estudar mais da palavra do Senhor, buscar meditar mais na palavra do Senhor, porque quando nós conhecemos a vontade de Deus para a nossa vida, nós não erramos, nós não falhamos. E nós temos a fé e a coragem. O medo vai embora. O medo não toma conta do nosso coração. Então, que você esteja na sua vida dando um passo de fé, assim como Pedro deu. Mas ao contrário de Pedro, não olhe para as circunstâncias que possam lhe afligir. Tenha a fé que Pedro teve de sair do barco, mas não olhe para o lado como Pedro olhou. Não olhe para o tamanho do seu problema. Olhe para o tamanho do teu Deus. Olhe para os olhos de Jesus. Fixe os seus olhos em Jesus, o autor e consumador da sua fé. Olhe para Ele, porque quando você olha para Ele, você não afunda. Porque quando você olha para Ele, você não naufraga. Porque quando você olha para Jesus, você não falha. Porque Jesus Cristo é aquele que está contigo. Jesus Cristo não te abandona. Jesus Cristo é quem vai te ajudar a andar sobre as águas. É Jesus Cristo quem vai te ajudar a andar sobre os seus problemas. É Jesus Cristo que vai estar contigo por onde quer que você andar. Deus fez essa promessa e Ele é fiel para cumprir. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Jesus Cristo está contigo. Não há o que temer. Ande sobre as águas, ande sobre esses problemas. Mas na certeza, na fé e na esperança de que Jesus Cristo não vai te deixar afundar. Porque enquanto você estiver olhando para Jesus, você vai conseguir permanecer firme. Amém, meus irmãos? Então essa é a reflexão que eu quero deixar para você aqui hoje. Que essa palavra da parte do Senhor Jesus que eu preparei com tanto carinho para vocês possa ficar gravada no teu coraçãozinho. Peço a você que já vai curtindo esse vídeo para alcançar mais pessoas, compartilhando com aquele irmão que Deus tocou no teu coração. E te convido a orarmos nesse momento ao Senhor. Vamos fazer uma oração, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele fez, faz e continuará sempre fazendo na nossa vida. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor? Senhor Jesus, somos muito gratos ao Senhor por nos permitir viver mais um dia. O Senhor é tão maravilhoso, tão perfeito, santo. E nós somos tão pequenos, falhos. Necessitamos do Teu amor, do Teu cuidado, ó Deus. Te peço, ó Deus, que nos dê fé, porque onde a fé reina, o medo não vem. A fé e o medo não se misturam, por isso te peço, ó Deus, que tire o medo do nosso coração, o medo de fazermos algo que agrada ao Senhor, mas deixarmos de fazer porque temos medo, que o medo possa cair por terra, porque o medo atrapalha a fé, ó Deus. Que não tenhamos medo de errar, que não tenhamos medo de tentar, porque tentar para fazer a vontade do Senhor é o que nós devemos fazer, buscar tentar ser alguém melhor, buscar tentar
fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos, porque nós devemos ter o passo de fé, assim como Pedro teve, ter a opinião de sair do barco para fazer a vontade do Senhor, de sair da nossa zona de conforto para poder fazer a vontade do Senhor, Deus. Por isso te peço que tire o medo do nosso coração, para que reine somente a fé, e que nós possamos fixar os olhos no Senhor, porque assim nós não vamos afundar, não vamos naufragar, vamos conseguir andar sobre as águas, andar sobre os problemas. Por isso te peço, ó Deus, que nos ajude a dar esse passo de fé, não sozinhos, mas com o Senhor segurando a nossa mão. No nome do Senhor Jesus, nós te oramos ainda pedindo perdão pelos nossos pecados, e que seja feita a tua vontade, hoje e por todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Então esse foi o nosso devocional de hoje. Eu espero que essa palavra tenha falado fortemente no teu coração, que a cada dia você possa confiar mais no Senhor, ter fé, porque onde a fé reina, o medo não vem. Que você deixe de lado o medo de tentar, porque muitas vezes nós temos medo de tentar e deixamos, porque temos medo do fracasso, mas que você não tenha medo. Faça como Pedro, que fez a diferença, porque ele teve o erro no momento ali, quando ele tirou os olhos de Jesus, mas ele teve a atitude. Ele saiu do barco, foi em direção a Jesus. Quando ele tirou os olhos de Jesus, ele afundou. Mas o que ele fez quando ele estava afundando? Ele clamou. Que você possa clamar ao Senhor, porque Ele não vai te deixar afundar se você buscar Ele, se você procurar por Ele, se você ter Ele como socorro na sua vida. Então que você possa ter essa confiança no seu coração, a cada dia de sua vida. Amém, meu irmão? Então fica na paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu te convido a participar amanhã, às 6 da manhã, novamente do nosso devocional. Fica na paz do Senhor. E até o nosso próximo vídeo.